Touro, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam otimamente bem. Eu lancei um touro tão enfático no começo, né? Que vocês devem até tomar do susto. Vamos lá para a mensagem da espiritualidade, para você que se conectou com esse vídeo. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, Touro? E Touro, bora lá curtir, comentar para ajudar a egrégora de Touro a aumentar aqui no canal. Dá essa força aí, ok? Vamos lá, o que traz aqui para Touro? Estou deixando uma energia muito alegre. Sinto vocês alegres. Eita, lá, até se jogou. A pacificadora. Abandone a necessidade de estar certo. Quem abandona a necessidade de dar certo começa a curtir um pouco a vida, né? Porque você não tá mais preocupado em ter razão. É aquela coisa, prefiro paz a ter razão. Você não tá mais tentando provar os seus ideais. Eu ia falar lutar. Não é que você está deixando de lutar pelos seus ideais, muito pelo contrário. Você não luta mais pelos seus ideais porque você já sabe quais são os seus ideais. Então você não sente mais necessidade de ficar provando nada para ninguém. E desde o momento que você abdicou de tentar convencer o outro daquilo que você acha certo ou errado, de que você está fazendo certo, você começa a ter leveza. Então, olha lá, estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Você está sendo direcionado a isso. Parece que o seu coração está falando, ao invés de brigar, faz da situação um pouco cômica. Ao invés de você retrucar, leva com leveza, brinca, porque aí a situação não tem como gerar briga, porque desde o momento que você age de forma sarcástica e não um sarcasmo que ofende a pessoa em que irrita, mas que você leva pro lado da brincadeira, parece que a briga ela se desfaz, parece que o conflito ele se desfaz. Tá dando um exemplo ontem que foi muito engraçado, né? E por incrível que pareça, meu namorado é taurino. Eu tava muito irritada porque a gente fez camarão e a água do camarão saiu tudo, eu pedi ajuda pra ele, aí nisso que eu pedi ajuda, ele só reclamou que eu tinha botado o camarão no lugar errado e foi deitar sem me ajudar, sendo que já era tarde, eu que estava cansada, eu tive que limpar a varanda, porque camarão, né, misericórdia, não tinha nem como tampar o sol com a peneira, tem que jogar água com água sanitária para sair aquele muquifo, aquela caatinga. Eu fiquei muito brava, eu falei assim, mas como assim, eu te peço ajuda, eu tô aqui até essa hora jogando água e você vai simplesmente deitar numa maior cara de pau? Ele começou a levar a situação com brincadeira, ele começou não a rir da minha cara, mas fazer piada com a situação descontraída. E chegou uma hora que eu tava tão brava, mas que ele tava sendo tão engraçado com a situação que eu dei risada. E aí ficou tudo bem, uma situação que poderia ter gerado um caos, ele teve jogo de cintura para manipular a situação de forma cômica. Se ele tivesse ali retrucado, tivesse contextualizado, porque eu estava muito aborrecida, então eu agi de forma dura com as palavras. Então se ele tivesse tentado de alguma forma, ao invés de levar com leveza, retrucar, ia gerar uma bola de neve maior. Então pode ser que você esteja num momento da sua vida que você prefere mais levar as coisas às vezes com jogo de cintura e leveza, né, na parte cômica, a necessariamente levar tão a ferro e fogo as coisas e causar um caos muito grande para que consiga levar a vida de forma mais leve. Acho muito interessante essa energia de Touro, porque vocês são regidos por Vênus, e Vênus traz a situação da beleza, da arte, da alegria, né? Então, é como se vocês estivessem numa energia de vocês mesmo, numa energia que vocês estão acostumados a lidar e não numa disfuncionalidade. E parece que é a sua alma mesmo que está te guiando a fazer isso. E eu não sinto que você tenha esses conceitos de espiritualidade, você até pode gostar porque você está nesse vídeo, mas não é uma coisa que você leva tão a sério, mas é uma coisa que você faz inconsciente, você sentiu que agir assim com a vida é mais inteligente, tá? Você cansou também de ficar nessa energia endurecida, porque eu acho que esse animal aqui é o abutre, né? O abutre, ele é muito duro, e uma pessoa que quer o tempo inteiro provar que tá certa, ela é muito dura, ela quer discutir, ela quer guerrilhar e tudo mais. Então você abriu mão disso, que você viu que isso não te leva a nada, tá? Lembra muito a energia de Gêmeos. Eu ia falar Vênus, mas também de Gêmeos, sabe? Eu acho Gêmeos muito engraçado, vou ser bem sincera. Eu acho eles meio engraçados, posso estar errada. Abandona a necessidade de estar certo. E aqui para outros pode ser você também nessa energia muito de querendo de alguma forma, mas eu não vejo isso não, Touro, vou ser bem sincera. Eu vejo mais você vindo para esse lado levando a vida com mais leveza. Espiritualidade, mas o que traz aqui? 6 de espadas. Com 9 de espadas e o 6 de copas. Olha, você já pode ter tido uma experiência, você entende que um relacionamento a dois,
E não necessariamente pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma sociedade, pode ser uma coisa de trabalho. Quando você tem que estar numa dinâmica 2, pode ser com o pai, com uma mãe. Quando você tem que conviver, brigada espiritual, quando você tem que conviver com uma pessoa, é uma questão de adaptação, né? 6 de espadas, é uma transição. Ou às vezes você entende que você está passando por uma transição com essa pessoa. Ou seja, um período de adaptação, você está se adaptando para ela, ou vocês estão passando por uma dificuldade, vocês estão investindo em muitas coisas, porque você está com sócio, aí vocês estão investindo numa coisa que ainda não está dando retorno. Então as energias elas tendem a ficar um pouco afloradas e caóticas, porque estão lidando com a imprevisibilidade. Ainda estão se conhecendo, ainda estão pisando em solo firme, tá bom? Seja para relacionamento amoroso ou seja para trabalho. E isso você já pode ter aprendido de outras relações, 6 de copas, do seu passado, que se levar essa situação de transição muito a ferro e fogo, gera o 9 de espadas. Gera a tristeza, a separação. Por exemplo, eu não quero só levar para o cunho amoroso, porque a espiritualidade fala para mim que não é só cunho amoroso aqui em Touro, mas você está com sócio e aí vocês estão vendo que vocês estão passando por um período que é um pouco dificultoso na empresa de vocês. Então você aprendeu que quando está nessa situação dificultosa, as pessoas elas tendem a ter conflitos, ok? Porque as coisas não estão na abundância. E aí nesse período de transição, ao invés de, para cuidar da relação, para ela não se desfazer, 9 de espadas, você viu que não tem que ficar provando que está certo ou enfrentando discussão. Levar as coisas de forma mais cômica, mais leve, para que não chegue uma relação no 9 de espadas. Isso é muito inteligente. Porque vocês estão passando por uma transição, 6 de espadas. Pode ser uma transição difícil, um momento de escassez no casal ou na sociedade. Eu tirei uma casquinha aqui, aí tá saindo sangue. E aí, para que não chegue, para que vocês não findem, né? Não chegue 9 de espadas, ou... Não digo só findar, mas numa briga ficar muito tristes, ou sabe, entrar numa melancolia por causa desse processo de transição, ao invés da situação ser leve e risonha, ser uma situação muito pesada e temerosa, levar ela de uma forma mais leve, mais risonha. Isso é muito legal da sua parte, Touro. Muito incrível de verdade. Tem nem muito o que falar, isso aí é transitório, tá? Essa dificuldade que talvez você esteja passando é transitório e você tá sendo a pessoa que tá lá, os amantes, uma relação. Bom, e pode ser a sua energia de Gêmeos aflorada, que tem esse jogo de cintura, né, que é Hermes Trismegistro, Deus Mercúrio, que tem a ponta da língua. Então, assim, os amantes só me confirma realmente que é um relacionamento passando um período de transição, adaptação, e aí, para não gerar um 9 de espadas, tem levado com essa leveza, ok? Vamos lá, não tem nem muito o que abrir aqui, pessoal, então já vamos pro conselho final. Conselho final aqui para Touro. Pajem de espadas. Junto com o 5 de copas. Realmente, os conflitos... é muito engraçado quando eles falam pra mim que a mensagem já foi dada, que se eu ficar aqui, vai se repetir, as cartas elas se repetem. O que acontece? Em Pajem de espadas com 5 de copas e o 7 de espadas no final do deck. Pajem de espadas pode falar de conflito, querer pôr as ideias, querer botar aquilo que você sente, querer botar muito aquilo que, sabe, aquela mente fechada. Touro pode ter ser um pouco teimoso, né? Touro traz esse lado sombra da teimosia. Então você viu que isso só traz o 5 de copas. Então você aprendeu a ser mais maleável, ou é um convite da vida para você trabalhar essa energia para que você não perca ou tenha decepções e frustrações nas suas relações. Autossabotagem, perdas, 7 de espadas sempre me lembra da autossabotagem, tá? E aí vem a gerar tristeza, melancolia por querer colocar demais aquilo que você acha certo por muita teimosia. Então deixar um pouco as coisas, abandonar a necessidade de estar certo, deixar de botar um pouco as suas ideias que tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, abrir mão, sabe? Às vezes mais vale a paz. Um relacionamento é cada um cedendo um pouquinho. Então, o Pajem de espadas é aquele que coloca a ideia dele e acabou e custa o que custar. Pode causar uma guerra, mas ele coloca a ideia dele. Isso só vai trazer 5 de copas. Então, abra um pouco a mão dessa teimosia, dessa mente fechada, que você vai ver que vai ganhar mais. E se não, você já está fazendo isso. Tá bom? E ficou engraçado, ó, a flecha partida, abraça a energia da paz. Prefira a paz a ter razão, Touro. Às vezes você está sendo trabalhada nessa questão da teimosia exagerada. Sabe? Mais um exemplo do meu namorado. Hoje foi a discussão, taurino, gente, tô contando minha vida aqui. É cada de uma mesinha que tá aqui na sala. Uma mesinha que tá catinguenta.
Pensa numa mesinha, aquela de MDF, horrível, tipo uma escrivaninha. Não tem contexto com a casa, não tem contexto a mesinha com a casa. E aí eu tava aturando a mesinha, né, pra gente ter uma boa relação. Por mais que eu odiasse aquela mesinha, eu aturando a mesinha. E aí, só que a mesinha chegou um momento que ela já tá tão velha, que a gaveta despencou. E eu falei, nossa, chegou a oportunidade da mesinha aposentar. Ela vai ser aposentada, né? Porque eu sou desprendida. Eu vejo uma coisa assim, eu dou, eu jogo fora. Se tá catinguenta, eu não gosto de energia parada. Eu não gosto de energia parada, porque isso traz escassez. Eu entendo de energia. Se tem uma coisa que eu entendo é de espiritualidade de energia. Então, energia parada não dá. Às vezes o negócio tá lá catinguento, aquela roupa furada, a pessoa não doa. Nem que você faça de pano de chão. Que aí tem uma utilidade. Às vezes eu pego uma roupa muito ruim, porque eu também não dou coisa pros outros ruim, não, gente. Você não se doa coisa pros outros rasgada, que virou lixo. É desrespeitoso. Quando eu dou uma coisa, é uma coisa direita. Então, quando uma coisa tá muito ruim assim, e eu quero reaproveitar, eu uso pra pano de chão. Mas vou deixar aquilo ali furado. Não vou, gente. Ai, não dá. Ai, isso me irrita. Aí tá lá a mesinha catinhando. Aí eu falei, eu não queria jogar a mesa fora. Eu não queria, porque pagou, sei lá quanto na mesa, baratíssima, porque, enfim, porque acumulador. Aí a gente vai com a diplomacia feminina e fala, amor, tá desconfigurando a casa, não tá deixando a casa bonitinha, ela já cumpriu o papel dela. E o capricorniano são doce, né? A capricorniano tem que se esforçar para ser um doce, é porque tem consciência para tentar resolver as coisas na diplomacia, mas nem sempre eu venço não, tá? Às vezes o meu lado sombra, ele aflora, então assim, é uma vigia. Então assim, tentei, né, falar e tudo mais, aí tá sendo negociada a situação da mesinha. Eu acho que a mesinha vai vir pros... Como é que é o nome? Aquelas coisas de ferramenta dele, vai vir pra cá e a gente conseguiu negociar dessa forma. Então, pelo menos não é uma energia parada, né? Aquela coisa caída que vai seguir pra botar as tranqueiras dele. As tranqueiras lá de material dele, que ele gosta de construir as coisas, graças a Deus, né? Que isso ajuda uma benção. Então, o que acontece? Num estado de teimosia, ele não queria abrir mão da mesinha. Porque tu vai jogar fora, porque porque eu gastei isso nessa mesinha, mas a mesinha é tão lixo. Não vai jogar fora. Entende? Paz de espadas. Então, o que é? Energia da paz. Fala assim, tá bom, amor. Não é sempre ceder, ninguém tá pedindo pra você sempre ceder. Muitas vezes vai precisar ceder sim. Então, o que a gente encontrou ali, o meio termo, foi a mesinha. Botar ali para as tranqueiras dele, porque tá bom, ele precisa de uma mesinha para as tranqueiras dele, né? Então, meus amores, esse exemplo, apesar da gente descontrair, brincar aqui, contando a minha história, é para vocês entenderem a situação, para não ser tão assim, olhar um pouco do ponto de vista do outro e deixar um pouco, abrir um pouco a mão de estar certo, de colocar as ideias, que você vai ganhar muito mais e vai sair desse ciclo de frustração que você pode até ter tido certos conceitos assim em outros relacionamentos. Tá bom? Você pode ter passado por isso, então leva esse aprendizado pro agora, tá? Touro, meus amores, essa foi a mensagem para vocês, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, vamos aumentar essa egrégora de touro aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva e tem meu contato aqui para mesa radiônica, tá? Meiana e serviços de tarô também para quem tem interesse na agenda de julho. Beijo grande e até a próxima.